Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos nesse sábado aqui, dia 15 de 8 de 2015, às 15 para as 7. Amém. Gravando este vídeo para nós, o mundo. Amém. Abrindo o Face e vendo aqui as notícias. Que horror, né? Vendo aqui as notícias boas e as ruins. Amém. Queremos parabenizar aqui os trabalhadores, os estudantes, as pessoas do bem, amém, que estão nesta manhã se deslocando para o seu trabalho, para a sua atividade, para o seu exercício, para a sua caminhada. Amém. Nós estamos aqui felizes com esse Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Estamos vivos para a glória de Deus. E pedimos de Deus que Ele nos proteja, continue nos guardando de todo mal, de toda conspiração, sabe? De todo plano contrário ao plano de Deus, aos pensamentos de Deus, sabe? Que Deus guarde as famílias, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, a Manaus, o Amazonas, o Brasil. Que Deus, o Deus da Bíblia, olhe para nós. O Deus da Bíblia não é um qualquer Deus, é o Deus forte. O Deus de Jeremias, o Deus de Isaías, o Deus de Daniel. Amém. Eu gosto muito de ler a Bíblia, aquela passagem. Eu amo a Bíblia, amo a palavra de Deus. Amo essa palavra porque ela traz o conhecimento de Deus para nós, o mundo. E o livro de Isaías, o livro de Daniel, são os profetas de Deus. Eu gosto muito de ler a passagem de Daniel, que daquela parte que quando Daniel, Deus dá um grande livramento para o seu filho, para o seu servo, quando ele ia ser devorado pelos leões. Eu gosto muito dessa passagem, dessa história em que nós vemos o poder de Deus, o Deus dos israelitas, dos hebreus, sabe? Eu amo essa passagem da Bíblia em que nós, os mortais da terra, os viventes desta era do século XXI, temos essa oportunidade única, exclusiva, inédita, dada por Deus, de sabermos o livramento que vem do coração de Deus para o seu servo, para aquele homem, para aquela mulher que serve o Deus da Bíblia. E Daniel, seu filho, seu servo, se encontrava numa situação crítica, caótica, numa situação em que só Deus e mais ninguém poderia livrá-lo da fúria dos leões, da fome, dos dentes, das garras daqueles leões famintos, ferozes, bestas feras. Não tem outra palavra para descrever aqueles leões, as bestas feras que o próprio Deus tem feito, tem criado. E a Bíblia diz que Daniel na cova dos leões, Daniel 6, e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano.
Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por que que Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes? Porque nele havia um espírito excelente. Por que que Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes? Porque diz a Bíblia, e não é eu, porque nele havia um espírito excelente. É esse espírito excelente que nós devemos buscar hoje, no século XXI. Quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, o Espírito excelente, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos ao terceiro dia, esse Espírito está aqui na terra, o Consolador que Jesus disse, Jesus falou e não foi eu, que ele iria para o céu de glória, mas que ele não nos deixaria órfão, ele enviaria o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava dentro dele, que fez os milagres, que expulsou os demônios dos demoniados, que fez uma grande obra no mundo há 2000 anos atrás. Esse Espírito está agora dentro de nós para dizer: Jesus reina, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, e é de lá que vem o nosso socorro. Da onde? Do trono de Jesus. Do trono de Jesus é que vem o nosso socorro. É Ele que nos ajuda a testemunhar aqui no Brasil, que é a nossa Jerusalém terrena. Brasil é a nossa Jerusalém terrena, onde nós estamos falando que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele tem o Espírito excelente, louvado seja o nome do Senhor. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O pensamento do rei Dário era constituí-lo, Daniel, sobre todo o reino. Então, mas antes de acontecer isso, houve uma prova para Daniel. Jesus disse, e não é eu, que nós, os fiéis, os discípulos fiéis de Jesus, nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós, os que professamos, propagamos a nossa fé em Jesus Cristo, o reino de Jesus, Jesus vai nos constituir rei, está lá escrito em Apocalipse, serão reis, sacerdotes de Deus, o Deus vivo. Louvado seja o nome deste Deus, porque nós servimos o Deus vivo, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra. Embora nós não vemos esse Deus, eu não estou vendo esse Deus, eu não vejo esse Deus, mas eu creio. E Jesus disse para Tomé, Tomé, porque tu me viste, Tomé, tu crestes em mim. Tomé, bem-aventurados que não me viram, mas creem que eu sou o Senhor. Eu ressuscitei dentro dos mortos. Nas minhas mãos está a chave do inferno e as chaves da morte. Nas mãos de quem? De Jesus, Jesus de Nazaré. E ele que vai constituir, ele é esse reino é de Jesus. Esse reino aqui é de Jesus. Nessa época, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes, os presidentes, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Esse homem não tinha vício, esse homem não tinha culpa, esse homem ele era fiel a Deus. Então, eles
estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por que que Daniel foi lançado na cova dos leões? Está aqui a resposta. Por quê? Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real. Porque tinha um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, petição, pedir alguma coisa a um Deus, seja a qualquer homem e não a ti, ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Daniel pedia o que do Deus de Israel? Misericórdia. Daniel pedia misericórdia. Daniel pedia piedade. Daniel pedia socorro do Deus dos hebreus, dos Deus dos judeus. A gente observa uma oração de Daniel no capítulo... A oração de Daniel, as 70 semanas do Messias. No capítulo 9, a gente observa a oração de Daniel. No capítulo 9 desse mesmo livro, vejamos a oração de Daniel. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu que era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. O que foi que ele fez? Ele dirigiu o rosto dele ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco. A mesma coisa nós, os mortais da terra, devemos fazer. Devemos dirigir o nosso rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Aí nós observamos atenciosamente o que ele falou. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da tua prevaricação com que prevaricaram contra ti.
Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, nos deu pela mão, pelas leis que nos deu pela mão de teus servos profetas. Quem são esses profetas? Moisés, Samuel, Elias e agora o Senhor Jesus Cristo. Os profetas de Deus, Isaías. Amém. Esses são os profetas. Se todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para que nos convertamos nas nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, por não obedecermos a sua voz. Na verdade, é o Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e ganhar-te para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina. Ele pedia para o Senhor inclinar. Nós pedimos para o Senhor inclinar também. Ó Deus meu, os teus ouvidos. E ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aí ele fala que estando ele ainda falando e orando e confessando o pecado dele, o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançando a súplica, a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou em mim a hora do sacrifício da tarde. Voando, veja que o anjo, ele voa. Gabriel é um homem, é um anjo de Deus. Estando eu ainda, digo, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio o quê? Voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E esse anjo Gabriel me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Esse anjo, ele saiu da presença de Deus. Deus enviou o anjo Gabriel para quê?
para falar com Daniel, para instruir. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Veja, no princípio das súplicas de Daniel. Quando um servo de Deus, Daniel, justo, homem segundo o coração de Deus, ora perante o Senhor, se aquebranta, se humilha, se humilha mesmo diante dos olhos de Deus, faz uma oração sincera de arrependimento, de pecado, de iniquidade. Ele orava não só por ele, mas ele orava porque ele era um príncipe. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era o homem mais, depois de Deus ali em Jerusalém, Deus o constituiu ele como um príncipe. E o rei Dário estava pensando em constituir ele sobre todo o reino ali de Jerusalém. Por quê? Porque nele existia o Espírito excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era uma pessoa que tinha o Espírito de Deus. Era um homem que estava ali, tinha comunhão com Deus, amava Deus, ele lia o que os profetas deixavam escrito. Ele era o homem mais sábio, ele era um homem sábio. Ele estudava o Deuteronômio, ele estudava minuciosamente o que o profeta Moisés, tanto que a oração dele, tudo aqui é citado as maldições de Moisés, que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, sobre o povo de Israel, que se o povo, o crente, nós, os cristãos, não nos convertermos a Deus, não nos humilharmos e continuarmos a pecarmos, a cometermos o pecado, virá sobre nós as maldições. Porque Jesus disse e falou, o salário do pecado é a morte. A pessoa peca, desobedece a voz de Deus, desobedece a palavra de Deus, continua pecando, fazendo maldade, adulterando, fornicando, matando, falando mal, caluniando, etc., roubando o próximo, defraudando, mentindo, desejando mal para o próximo, odiando o próximo, enfim, invejando o próximo, desejando mal, aquela pessoa está traindo mal para ela. E o pior, sendo ímpio, não acredita, ou vai um pastor, um pregador, um missionário, um irmão, uma irmã, falar de Deus para aquele ímpio, para aquela ímpia, para aquela incrédula, aquela soberba, ela fica mangando, fica zombando, fica escarnecendo, fica falando mal, dizendo que aquela pessoa é uma doida, uma louca, blasfemando, porque isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia, não entende que aquela pessoa ali é o enviado de Deus para dizer, olha, te arrepende-te, olha, te converte, Deus vai julgar um dia, Deus vai se levantar do seu trono e vai prestar conta com toda a carne. Olha, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, vê o que a Bíblia fala, está escrito, aí, que nada, aí fica falando, é doido, é fanático, é isso, é aquilo, isso nada vai acontecer comigo, etc. Vou viver a minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus não existe. Fica blasfemando contra Deus, mas vai chegar um dia, vai chegar a hora que aquela pessoa vai estar em apuros. Vai aparecer uma doença, ela vai estar em apuros. E aí ela vai lembrar de tudo que ela falou durante a vida dela. Quando ela estiver lá no hospital, vai passar um filme na mente dela. Na mente dele, ele vai dizer, ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei mal, eu falei a minha língua, eu blasfemei, eu chamava os crentes de doido, eu chamava os crentes de fanático, eu não gostava de crente, eu odiava os crentes, eu desejava o mal para os crentes, eu não gostava do Deus dos crentes, esses relatos que a gente... Porque ele está dizendo não para os crentes, porque quem são os crentes? Não são nada. Mas os crentes estão ali em nome de quem? De Jesus. Estão ali fazendo uma missão de Jesus. Jesus diz, vai, fala a minha palavra ao pecador e à pecadora.
Se ele morrer, o perverso morrer no pecado dele, no pecado dela, eu não, sobre o sangue dele, tu estás livre. Tu está livre sobre o sangue dele, mas se ele morrer no pecado... Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, nesse nosso século, de falar de Deus. Nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa existência, da nossa alma. Nós não temos só que ficar na confissão, mas nós temos que testemunhar que Jesus é o Salvador do pecador e da pecadora. Só Ele tem poder de salvar o pecador. E da onde? Salvar da onde? Salvar. Muitos perguntam de mim, mas tu fala tanto em salvar, tu fala tanto, salvar de quê? Eu digo, salvar das profundezas do inferno. As pessoas me perguntam, salvar de quê? Tu fala tanto, eu estou tão perdida assim. Não, nós estamos perdidos porque quando Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus, quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, o mundo todo foi amaldiçoado. Deus amaldiçoou por causa do pecado, da desobediência da Eva, que a Eva deu ouvido. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Aí todo mundo que nasce em Adão e Eva, nasce debaixo do pecado deles. E aí nós estamos inclinados, mas quando nós ouvimos falar de Jesus, do sacrifício que ele fez pelo pecado, pela desobediência, cremos, nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos perdoa esse pecado que nós cometemos. Nós somos pecadores também. A gente peca todo dia. Você diz, eu não peco, eu estou mentindo. Nós pecamos, nós cometemos pecado, nós somos pessoas sujeitas às mesmas tentações. Nós somos tentados a fazer isso, fazer aquilo, etc. Mas graças a Deus, que Deus nos livra. Deus nos livra, Deus nos dá o escape. Então, é o salvamento, eu falo, das profundezas do inferno, de passar uma eternidade num lago de fogo, que é o castigo de Satanás e do diabo, porque o diabo, ele desobedeceu a Deus. Satanás era um homem, uma pessoa que deu um anjo de luz que Deus fez, mas ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e aí Deus o condenou, juntamente com ele, uma legião de anjos que pecaram também, e nós os humanos, os seres humanos também pecamos, por algum momento a gente fez a vontade desse derrotado, mas graças a Deus que Deus nos livrou, Deus nos libertou das mãos dele. E agora a gente serve outro Deus. Nós estamos servindo o Deus da Bíblia. E nós temos essa obrigação de falar das misericórdias de Deus. Jesus vai prestar conta diante de mim e vai dizer, o que foi que tu fez lá na terra? Tu falou de mim, tu teve vergonha de mim, tu teve vergonha das minhas palavras. Eu te dei um canal, eu te dei uma televisão, eu te dei uma rádio, eu te dei um canal de comunicação, para quê? Para te falar da minha palavra, eu te dei uma cidade toda para te evangelizar, para te sair por aí, para te fazer algo para mim. E tu simplesmente teve vergonha da minha palavra, porque Jesus disse que a árvore que não der frutos, nós somos árvores, e essa árvore que não der frutos diante do Senhor, ele vai cortar essa árvore. Mas a árvore que produz fruto, que somos nós, os evangélicos, os crentes, que estamos falando de Jesus, estamos falando do amor de Deus, o que ele faz com a gente? Ele polda essa árvore. Ele limpa essa árvore para que essa árvore fale mais do amor dele, fale mais da compaixão dele, fale mais das obras dele, no mundo ímpio, no mundo que não acredita nas coisas de Deus, num mundo onde as pessoas são incrédulas, as pessoas não creem em Jesus de todo o coração. Mas nós estamos aqui falando desse Deus todo-poderoso, sem vergonha, porque muitos têm medo de falar de Deus. Tem medo.
tem medo de falar de Deus. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas falem ou deixem de falar, pense, não devemos nos preocupar com isso. Devemos falar a palavra de Deus. Devemos falar da misericórdia de Deus neste mundo que jaz no maligno. Amém. Devemos sempre estar pedindo socorro de Deus, crendo em Jesus Cristo. E nos humilhando, nos convertendo ao Senhor. Cada dia que se aproxima,